Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é professor Elbert Bento. Vamos tratar aqui do controle externo, os principais temas relacionados a essa importante disciplina. No fundo, o controle externo, o que eu posso afirmar no primeiro momento em relação ao controle externo? O controle externo, ele é uma mescla de direito constitucional, direito administrativo, direito financeiro. Sem mais delongas, vamos lá para as questões, para a gente dirimir alguns pontos dessa matéria. Antes de mais nada, tem essa frase aí, né? Grandes resultados requerem grandes ambições. Então você está querendo concurso para o Tribunal de Contas, para os tribunais, para o Ministério Público. É óbvio que você tem que, né, dar gás. Então você está aqui fazendo esse curso, deixando de ficar com a sua família para seguir nessa empreitada. Questão 1, tá? Questão de defensor público. O Tribunal de Contas é órgão do Poder Judiciário. Opa! Bom, aqui já começa a impropriedade, né? O que a gente pode afirmar aqui nesse primeiro momento? Temos aqui o Poder Legislativo. Conforme a Constituição, o Poder Legislativo Federal, ele é composto pelo Congresso Nacional e que se compõe da Câmara e do Senado Federal. Se você pegar a Constituição e for ler a Constituição lá na parte do Poder Legislativo Federal, vai falar assim, o Poder Legislativo é composto pelo Congresso, que é, por sua vez, que abrange o Congresso e o Senado. E afinal de contas, e o Tribunal de Contas? Aonde fica o Tribunal de Contas nessa tripartição do poder, né? Poder Legislativo, Executivo e Judiciário? Há divergência doutrinária nesse ponto, infelizmente tem. Quando a gente pega a banca, por exemplo, FCC, né, a Fundação Carlos Chagas, a Funiversa, certo? Enfim, todas essas bancas aí, todas elas vão dizer que o Tribunal de Contas pertence ao Poder Legislativo. Então, para todas as bancas em geral, o Tribunal de Contas integra ao Poder Legislativo. O CESP, ele vai numa linha contrária a essas bancas. Para o CESP, o Tribunal de Contas não integra o Poder Legislativo. E o CESP é a única banca que adota esse posicionamento. Seria como se o Tribunal de Contas fosse um órgão independente, ele não integra nenhum dos poderes, não está subordinado a ninguém. Tá? Estaria ali. É igual o Ministério Público, não integra nenhum dos três poderes, mas tem quase um status de poder. Mas olha só, não é um quarto poder também. Tá? Então, voltando aqui à questão, agora, de fato, para todas as bancas, ele não é judiciário e nem executivo. E aí você só tem que tomar um cuidado. Nesse ponto aqui, a gente está no concurso do CESP. Ele é do judiciário? Não, não é. Não é do Poder Judiciário. Tranquilo, pessoal? Beleza. Vamos para a próxima questão. Questão 2. Questão de juízes, né? O Tribunal de Contas da União, órgão integrante do Poder Judiciário. Nossa, que é isso? De novo, claro que está falso. O Tribunal de Contas não integra o Poder Judiciário. Para o CESP, não integra nenhum dos três poderes. Ele vai ser, se você pegar lá o direito administrativo, existe uma classificação de órgãos. Dentro da classificação de órgãos, existem os órgãos independentes. O Tribunal de Contas seria um órgão independente. Ele estaria na cúpula, mas não pertenceria a nenhum dos três poderes. Se a gente fosse divagar um pouco mais sobre o Tribunal de Contas, né, vamos falar um pouquinho desse controle externo. Se você pegar o controle externo, nada mais é do que o controle de um poder sobre o outro. Exemplo, o presidente da República, nos seus crimes de responsabilidade, ele é julgado pelo Senado. Então você tem aqui o presidente da República comete crime de responsabilidade. Quem vai julgar o presidente nos crimes de responsabilidade? O Senado Federal. Ora, você tem um Poder Legislativo, o Senado, controlando o Poder Executivo, o presidente da República. Um poder sobre o outro, controle externo. Você tem as contas do presidente da República. Quem vai julgar as contas do presidente da República é o Congresso Nacional. Isso também é um exemplo de controle externo. E outra, eventualmente o presidente pode cometer um crime comum.
quem vai julgar o presidente nas hipóteses de crime comum seria, tá, o Supremo Tribunal Federal. Também é uma forma de controle externo. Conclusão, quem que realiza o controle externo no Brasil? Todos os três poderes, conforme até demonstrar, quando você for lendo a Constituição, né, você percebe que seriam os três poderes. Agora, quem de fato é o titular do controle externo? Pois temos assim, quem que tem que legislar? Poder Legislativo. Quem que tem que julgar? Poder Judiciário. Quem que tem que administrar? O Poder Executivo. E quem que tem essa função de realizar esse controle externo? O Poder Legislativo. O Poder Legislativo. E aí vamos centralizar aqui na Constituição Federal, no âmbito federal. No âmbito federal, o titular desse controle externo é o Congresso Nacional. Então, o titular desse controle externo no âmbito federal, Congresso Nacional, auxiliado pelo Tribunal de Contas da União. Logo, o Tribunal de Contas vai auxiliar o Congresso nessa missão desse controle externo, ou seja, nessa missão de controlar os outros poderes, até mesmo por causa do sistema de freios e contrapesos. Agora, surge algum questionamento. Então eu posso dizer que o Tribunal de Contas da União é subordinado ao Congresso? Não. Não é. Ele é um órgão independente, ele vai ter competências próprias, até delineadas na Constituição, naquela parte de fiscalização. E qual seria a missão típica do Tribunal de Contas da União? Que, no fundo, o que ele faz em si? Se a gente for pegar aqui, o que o Tribunal de Contas ele faz? Ele vai proteger, né, os recursos públicos. Tudo que envolve dinheiro público, essa fiscalização, dessa gestão dos recursos públicos, quem tem essa missão é o Tribunal de Contas. Então, se for recurso público da União, quem vai proteger? O TCU. Recurso público estadual, o Tribunal de Contas dos Estados. Se for do DF, Tribunal de Contas do Distrito Federal. E se for dos municípios, e aí aqui tem um problema, o município ele não pode criar Tribunal de Contas. Você viu isso no curso de Direito Constitucional. Quem vai fiscalizar as contas municipais aqui é o Tribunal de Contas dos Estados. E dentro dos estados ele pode criar uma estrutura para fiscalizar um grupo de municípios, que são os Tribunais de Contas dos municípios. Só que esse Tribunal de Contas dos municípios não é um órgão municipal, ele é um órgão estadual. Tranquilo? Muita informação, mas é assim mesmo. Concurso hoje, né, a gente tem muitas informações. Então essa questão 2, tranquila, não é poder judiciário. Próxima. O TCU, porque dotado de poderes jurisdicionais, nossa, acabamos de ver, o Tribunal de Contas, ele não integra o poder judiciário. Se ele não integra o poder judiciário, ele não detém poderes jurisdicionais. O que são poderes jurisdicionais? Ele dá uma palavra definitiva sobre o caso concreto. É óbvio que o Tribunal de Contas julga contas, vai dizer se as contas dos administradores públicos estão regulares. Vamos pegar um exemplo, o presidente da Petrobras. Quem que vai julgar as contas do presidente da Petrobras? O TCU, que a Petrobras faz parte do Poder Público Federal. Então alguém vai ter que julgar as contas da Petrobras. Quem que julga? O TCU. Cabe recurso? Cabe para quem? Para o Poder Judiciário. Então o Poder Judiciário, ele pode rever as decisões do Tribunal de Contas da União? Pode. Por quê? Porque o Tribunal de Contas da União não integra o Poder Judiciário. Se ele não integra o Poder Judiciário, ele não dá a palavra em caráter definitivo. Então essa questão aqui está errada, ele não detém poderes jurisdicionais. No fundo, o que quer dizer isso daqui? Que as suas decisões elas podem ser revistas pelo Poder Judiciário. Tranquilo? E foi uma questão para técnico judiciário. Olha a profundidade que os caras estão chegando. Tranquilo, pessoal? Não se assustem, é assim mesmo. Hoje o nível da galera tá bom, mas com questões a gente vai melhorando esses aspectos. Próximo. 4.
No exercício do controle externo, o Congresso Nacional, com auxílio do Tribunal de Contas da União, analisa a legalidade, verificar se o que está sendo feito é conforme as leis. Perfeito. Mas não a legitimidade, ou seja, legitimidade é tentar alcançar o que nós chamamos de interesse público. Ah, não, o Congresso não tem que colar o interesse público. O que é isso? Que absurdo é esse? Pelo amor de Deus. É claro que isso aqui está falso. Se você for ler lá a parte constitucional, ele vai falar assim, que o controle externo é exercido pelo Congresso, auxiliado pelo Tribunal de Contas da União, e que ele vai analisar os seguintes aspectos, né? O legalidade, legitimidade e economicidade. Então, verificar se o que está sendo feito está conforme as normas, alcançou o interesse público e foi ao menor custo. É isso que vai fazer o controle, o Congresso auxiliado pelo Tribunal de Contas da União. Tranquilo? Tá lembrando aí esses aspectos do controle externo? Você já teve um material teórico, né? Você já teve aula teórica, a gente está visando os principais pontos aí relacionados a esse controle externo. Tranquilo, vamos avançar mais um pouquinho. Então essa questão falsa, tá? Próxima. O TCU faz parte do Congresso Nacional, né? A vovozinha, pelo amor de Deus, faz parte do Congresso? Claro que não, né? Quem que vai fazer parte do Congresso Nacional? A Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Tá? Falso. Professor, questões simples. Pois essa é a ideia. Você vai fazendo tantas questões, de um certo modo você já vai começando a gabaritar essas provas. Beleza? 6. Considerando o controle externo como aquele realizado por órgão não pertencente à estrutura do produtor do ato, ou seja, um poder controlando o outro, a ser controlado, é correto afirmar que no Brasil o TCU não é o único componente do poder público encarregado daquela modalidade de controle. É verdade. Quem é que vai exercer o controle externo? Que nós vimos o Senado Federal, vimos o Supremo Tribunal Federal, o próprio Congresso Nacional, enfim, vários outros órgãos. Poderia ficar aqui a noite inteira recitando quais são os órgãos que fazem o controle externo. O que você tem que ter em mente? Que o controle externo é um poder, tá, controlando o outro. Agora, quem que tem a função típica no âmbito federal de realizar o controle externo? Tá? O Congresso Nacional. E aí, de um modo geral, quem que teria essa competência de a função típica? O Poder Legislativo. É daí que alguns doutrinadores vão dizer, poxa, se a missão de controle externo é a função típica do Poder Legislativo, logo o Tribunal de Contas é do Legislativo. Se você for ler a própria Constituição em si, o Tribunal de Contas está inserido lá no Poder Legislativo. Se você for ainda ler a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar número 101, ele vai falar que o Tribunal de Contas, órgão integrante do Legislativo. Enfim, temos várias normas que vão dar esse entendimento. No entanto, a doutrina majoritária, conforme eu afirmei anteriormente, vai falar o seguinte, não, peraí, o Tribunal de Contas não faz lei, tá? Então, o que vai acontecer aí? Não, ele não é do Legislativo, mas também não é do Judiciário, também não é do Executivo. Ele seria mais ou menos igual ao Ministério Público, ele tem estado de poder, mas não é poder, enfim. E aí é aquilo que nós falamos, tá? Para o CESP não é, mas para as outras bancas é legislativo. Tem várias questões, você pega da Carlos Chagas, da Funiversa, do CERTO, enfim, da própria ESAF, tá? Tudo legislativo. Próxima. 7. O controle externo da administração pública é uma função concorrente dos poderes judiciário e legislativo. Perfeito. Vimos isso. O judiciário exerce o controle externo? Sim, tá? Por exemplo, quando ele realiza o controle de constitucionalidade. Então, a partir do momento que o judiciário realiza o controle de constitucionalidade, o que é o controle de constitucionalidade? É dizer que a lei não está em conformidade com a Constituição. Você viu essa famosa pirâmide aqui de Hans Kelsen, quando você estudou direito constitucional, existem as leis, existe a Constituição Federal de 88. Uma lei ela tem que estar em conformidade com a Constituição. A partir do momento que uma lei contraria uma Constituição,
essa lei ela vai ser declarada inconstitucional. E quem que vai fazer esse controle dessas leis aqui? É o Poder Judiciário. Então o Judiciário, ele faz esse controle de constitucionalidade, verificar se essas leis estão em conformidade com a Constituição. Mas perceba bem, então aqui você tem um controle de constitucionalidade realizado pelo Poder Judiciário. Agora, quem que produz a lei? O Poder Legislativo. Ora, o Judiciário controlando o Legislativo, o controle externo. O próprio conceito de controle externo, já você enxerga essa situação aqui. Tranquilo? Então até aqui está correto. Na esfera federal, esse controle é exercido privativamente pelo Senado Federal. Opa! 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 Claro que não. Quem vai exercer esse controle externo no âmbito federal, conforme a Constituição, é o Congresso Nacional, auxiliado pelo Tribunal de Contas da União. Falso. Tranquilo? Uma dica aí de prova. Pelo menos relacionada aos direitos. Não tem jeito, tá? Toda vez que você for estudar direito, essas matérias de direito, existe um tripé que nós chamamos aqui, que é para você ir bem nessas provas. Lei, você tem que ler a lei. Ah, eu não gosto. Tem que ler, não tem o que discutir. É chato, é moroso às vezes, o texto, às vezes, a literalidade ali da legislação não é tão claro. Gente, não tem jeito. Várias questões de prova, ele só copia e cola lá o artigo. Então tem que ler a lei, mas jurisprudência. Que jurisprudência? São os informativos, tanto do Supremo Tribunal Federal como do Superior Tribunal de Justiça. Tem que ler a jurisprudência, tem que ler. Concursos mais fortes, eles estão caindo aí. E mais exercícios. Tá? Esse é o tripé. Professor, e a doutrina? Se você tiver tempo, você lê um livro. Se você tiver, não tem problema. Agora, se você pegar, por exemplo, fontes do direito, a fonte primária, quando você começa a estudar aí direito constitucional, direito administrativo, enfim, direito financeiro, a fonte primária do direito é a lei. Depois vem as fontes secundárias. Quando você não encontra nada na lei, você vai para onde? Ah, vou para jurisprudência, costumes e doutrina. Enfim, se você olhar até quando você começa a estudar, o que eles dão muito enfoque? Lei, não tem jeito. E se você pegar as provas de concurso, é isso. É lei, jurisprudência, se sobrar tempo, doutrina. Tranquilo? Próximo. 8. O TCU deve auxiliar o Congresso Nacional no exercício do controle externo. Tranquilo? E da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta. Perfeito. Tá? Toda vez que a gente pega o Tribunal de Contas da União aqui, ele vai fazer uma fiscalização que nós chamamos de COFOP. Fiscalização COFOP. Se a gente pegar o Tribunal de Contas, o que ele faz? Fiscaliza os recursos públicos federais. Mas como é que é feita essa fiscalização? Por isso daqui. Vai fazer uma fiscalização contábil. Porque o que estuda a contabilidade? Ela estuda o patrimônio. Então, patrimônio tem dinheiro. Então, o Tribunal de Contas vai ver lá os balanços contábeis. Por exemplo, qual é o patrimônio do INSS? Como é que o Tribunal vai saber? Os balanços contábeis. Tá? O orçamento, fiscalização orçamentária. Tá? Fiscalização orçamentária. Então, o orçamento tem que prever receita e fixar as despesas, ou seja, o planejamento governamental. O Tribunal de Contas pode ver esse planejamento governamental, sim, que é o orçamento. Muitos de vocês devem estar estudando direito financeiro. Fiscalização, os pagamentos, fiscalização financeira. Atingir o interesse público, fiscalização operacional. Tá? A fiscalização operacional é ver se atingiu o tal do interesse público. E no fundo, quando os auditores do Tribunal de Contas vão fazer uma fiscalização em determinado órgão, determinada entidade,
Por exemplo, vamos fiscalizar lá o setor de transporte. Cadê os carros? Cadê os carros? Fiscalização patrimonial. Então, essa é a fiscalização que o Tribunal de Contas faz conforme a Constituição. Contábil, orçamentária, financeira, operacional e patrimonial. Então, a questão perfeita. Tranquilo. Próximo. 9. Considerando as normas constitucionais relativas ao controle externo, julgue os itens a seguir. O Supremo Tribunal Federal não se sujeita ao controle externo exercido pelo Congresso Nacional. Opa! Falso. Quem que se sujeita ao controle externo? Todo mundo. Apesar de o Supremo Tribunal Federal ser a cúpula do Poder Judiciário, nos seus aspectos de gestão, os seus gastos, quando ele faz uma licitação, quando ele faz o concurso, ele pode ser controlado? Pode. Tá? Todo mundo é controlado. Sistema de freios e contrapesos. Próximo. A aplicação das subvenções, ou seja, dos repasses, dos convênios e as renúncias de receita. Então, subvenções é dinheiro, estou repassando dinheiro para alguém. Estão entre os atos sujeitos à fiscalização do controle externo. O Poder Público fez um convênio com a entidade sem fins lucrativos. Vai haver uma fiscalização? Tem dinheiro público lá? Tem. Vai ser fiscalizado? Vai. Então, na aplicação das subvenções, tem fiscalização? Tem. Então, está verdadeiro. Fizemos 10 questões, pesado, vamos tomar um café e voltaremos no próximo bloco. Até mais, amiguinhos. Espero vocês.